Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou contar para vocês a história de um cliente nosso, um amigo nosso. Ele não quis aparecer publicamente. Eu insisti muito para ele, para a gente contar a história dele, mas infelizmente ele é meio constrangido, ele ficou meio constrangido. Ele autorizou, inclusive, por escrito, né, que eu citasse o nome dele, contasse a história dele. E eu queria falar isso, queria contar um pouco desse caso para vocês. Vamos lá. Há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás mais ou menos, eu estava numa viagem minha no Brasil. Eu conheci uma pessoa através de uma indicação de um outro cliente meu. E nós nos encontramos em Campinas, em São Paulo, no hotel em que eu estava hospedado. E foi onde eu conheci o Luiz. O Luiz, na época, era um empresário. Estava numa situação como todo e qualquer brasileiro, né? Ele, como empresário brasileiro, ele tinha algumas situações dentro da empresa dele, como ações trabalhistas, débitos tributários que ele tinha renegociado, ações trabalhistas de uma loja de material de construção, que ele tinha material elétrico, material hidráulico, ele tinha um depósito, né, razoavelmente grande ali próximo a Campinas, e ele fez esse negócio prosperar por muitos anos. Começou a sentir o impacto da crise, né, porque naquela época tinha-se muito crédito para a construção civil, e quando começou essa crise efetiva mesmo, começaram-se os cortes, né, nessa área de construção civil. E ele começou a sentir uma queda nas vendas, porque o governo naquela época, quem trabalha com construção civil, 4, 5 anos atrás mais ou menos, o governo simplesmente cortou, né? Ele não avisou ninguém, olha, agora os incentivos não existem mais. Ele, mesmo incentivos já aprovados, né, que eu mesmo tive situações muito próximas a mim nesse sentido, o governo simplesmente falou, olha, está aprovado, mas não vai ter mais, acabou. Então algumas pessoas sentiram situações de muita dificuldade e quebraram, literalmente quebraram, as empresas quebraram. Choveram ações trabalhistas, porque assim, o empresário, muitas vezes as pessoas falam e colocam um peso em cima do empresário. O Brasil parece que o empresário é o criminoso, né? O povão acha que o empresário é o criminoso, é o que ganha dinheiro, é o que rouba, é o que, na verdade, muitas vezes o empresário é o contrário, é quem sustenta toda essa máquina funcionando, né? Toda essa estrutura de bolsa família, bolsa isso, bolsa aquilo, que eu muitas vezes critico demais aqui. Eu acho um absurdo, né? Eu acho que sim, você tem que ter ações sociais, mas ações sociais planejadas e não ações sociais que visam o sustento. Não adianta você dar um bolsa família se você mantiver a família na mesma condição de sustento para sempre. Se você criar um bolsa ensino, por exemplo, você fala, olha, eu vou te dar um determinado dinheiro, porém o seu filho tem que ir para a faculdade, né? Então você não vai incentivar a procriação, a reprodução de novos sustentados. Você vai dar para aquele jovem adolescente uma perspectiva melhor de vida, né? Então, em vez de você remunerar por crianças que nascem, você remunera por crianças, ou jovens, na verdade, que se graduam, que se formam. E isso sim eu acredito que é uma política de investimento e não uma política de sustento. Mas, enfim, como eu não estou no governo, pretendo nunca estar, é só uma ideia que de repente a gente surge. Mas, enfim, o que aconteceu com o Luiz? A empresa dele quebrou e ele optou por pagar absolutamente tudo, né? Ele passou a régua, pagou tudo, não ficou com nenhuma ação trabalhista, não ficou com nenhum débito tributário, zerou a conta, vendeu o que ele tinha, sobrou para ele $90 mil. E aí, naquela época, eu lembro que a gente conversou, eu falei, olha, 90 mil para você aplicar um visto é muito difícil, porque ele não tinha uma dupla cidadania, ele não tinha uma outra cidadania que eventualmente pudesse dar para ele uma possibilidade de um visto E2. A empresa dele tinha quebrado, então ele já não tinha mais a empresa. E ele não tinha alguns outros requisitos, talvez para um visto EB, talvez para um EB5, um EB1, um EB2, não tinha dinheiro para um EB5,
não tinha característica para um EB1, EB2, e o que ele fez? Ele começou a fazer a situação contrária, né? E eu tinha sugerido para ele, falei, poxa, se você tem tanto contato, tanta facilidade dentro desse mercado em que você está, vamos começar a pensar em como que você pode ganhar dinheiro com esse recurso que você tem aí no Brasil, investindo em outros mercados. E a gente começou a procurar algumas coisas. Nós montamos um avião juntos, nós fomos para Hong Kong e nesse momento, nós começamos a olhar algumas possibilidades de coisas que ele podia trazer para o Brasil, dentro do momento, dentro do mercado dele mesmo. Elétrico, eletrônico, ele começou a trazer coisas, começou a levar coisas para o Brasil e depois ele começou a trazer coisas para os Estados Unidos. Quando ele percebeu, há 2 anos atrás, ele já estava com uma outra empresa dele, ganhando razoavelmente bem, com 3 anos atrás, 3 anos mais ou menos atrás. Ganhando razoavelmente bem, levando produtos, importando produtos que a gente achou juntos na China para o Brasil. Foi quando eu sugeri para ele, falei, pô, por que você não abre a sua outra empresa nos Estados Unidos e você começa a fazer a mesma operação que você traz desses produtos para o Brasil, vamos tentar analisar o mercado americano e ver o que você consegue fazer dentro do mercado americano. Ele gostou da ideia, como a gente eu já vinha dando alguns conselhos para ele, algumas dicas de, olha, vai para esse lado, tenta olhar esse, segura um pouco aqui, agora não é hora, faça isso aqui desse jeito. Ele já tinha uma confiança muito grande, a gente já tinha um entrosamento comercial muito grande. Ele não pensou 2 vezes em abrir uma empresa dele aqui nos Estados Unidos e começou a fazer essa mesma remessa de produtos para os Estados Unidos. Lembra, a empresa brasileira já tinha 2 anos mais ou menos, um faturamento bom, muitas pessoas trabalhando para ele, porque ele começou a contratar pessoas para serem vendedores. Ele tinha o galpão dele de distribuição e ele começou a contratar vendedores, então ele tinha gente dentro do galpão cuidando do armazenamento e da organização dos produtos e atendendo o telefone, e gente externa fazendo as vendas e distribuição daquilo que ele já tinha. Enfim, graças a Deus o negócio cresceu muito rápido, se estruturou muito rápido, no mercado que ele já conhecia, ele simplesmente mudou o foco, né? Eu costumo dizer que às vezes Deus puxa o tapete da gente para a gente cair e enxergar que não era para a gente estar aqui, era para a gente estar aqui. Então, em vez de você ficar lamentando uma situação ruim que aconteceu, você simplesmente muda o foco e tenta buscar uma solução para aquilo. Achar o problema não traz solução. O que traz solução é você achar a solução e não ficar lamentando em cima de um problema. Enfim, há 2 anos atrás, sem a gente pensar nisso, a gente não tinha pensado nisso, aconteceu de que ele tinha empresa brasileira, tinha empresa americana, opa, agora cabe um L1. E a empresa saudável, tanto de um lado quanto do outro. Hoje ele está aqui com o L1 dele, ele pegou o L1 dele faz 3 meses mais ou menos. A empresa dos Estados Unidos já está com 4 funcionários, naturalmente, sem precisar criar nada, sem precisar contratar sem necessidade, nada. Naturalmente a coisa aconteceu num planejamento, dentro de um planejamento, dentro de uma estrutura razoável e de uma estrutura sólida. O que eu quero dizer para vocês? Muitas pessoas não têm hoje a estrutura que ela precisa ter. Você vai desistir? Você vai entregar os pontos? Você vai simplesmente desistir de um objetivo seu? É o que algumas pessoas fazem. Outras mudam de foco. Elas tentam construir, buscam uma orientação profissional, que não precisa ser do Daniel não, existem dezenas de pessoas qualificadas, capacitadas, do seu lado às vezes, que tem a capacidade de falar assim, olha, muda o foco, olha para esse outro lado, vamos construir isso ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa, 1 hora o teu planejamento vai acontecer. E se você mantiver o seu foco, mesmo às vezes tomando uma rasteira, mesmo às vezes tendo que dar a volta por cima e reestruturar toda a sua vida, se você mantiver teu foco, é possível você chegar onde você quer. Tá bom? Espero que tenha servido para abrir às vezes uma luz na cabeça de alguém, uma possibilidade, ou que nesse momento alguém que esteja numa situação difícil consiga enxergar que a situação do Luiz pode ser também a situação de muitas outras pessoas.
Obrigado, fiquem com Deus. Abraço.